O livro de Ruth já foi descrito como uma pequena joia, uma obra-prima em miniatura. E foi ele que começamos a ler juntos como congregação essa semana. Sendo assim, vamos ver o vídeo Introdução a Ruth. Uma introdução ao livro de Ruth. Tudo indica que foi o profeta Samuel que escreveu este livro. O livro de Ruth terminou de ser escrito por volta do ano 1090 a.C. Os eventos descritos nele aconteceram no começo da época dos juízes. O nome do livro vem de um dos personagens principais, Ruth, a Moabita. Os outros personagens principais são Noemi e Boaz. No capítulo 1, por causa de uma fome, um homem chamado Elimeleque se muda com sua família de Belém para a terra de Moabe. Em Moabe, Elimeleque morre. Seus filhos, Malom e Quilion, se casam com as mulheres moabitas Ruth e Orpa. Uns 10 anos mais tarde, os dois filhos também morrem. Noemi ficou muito triste e ela decidiu voltar para Belém. Ela diz para suas noras voltarem para suas famílias. Orpa volta para o seu povo, mas Ruth, que é leal a Noemi, decide ficar com ela. As duas viúvas chegam em Belém no início da colheita da cevada. No capítulo 2, Ruth por acaso vai respigar no campo de um homem chamado Boaz, que é parente do falecido marido de Noemi. Boaz nota as boas qualidades de Ruth e diz para ela continuar respigando nos campos dele. Mais tarde, Ruth conta para Noemi que respigou nos campos de um homem chamado Boaz. Então Noemi diz: "O homem é nosso parente. Ele é um dos nossos resgatadores." No capítulo 3, Noemi diz para Ruth ir até Boaz e pedir que ele seja o resgatador. Assim, Boaz e Ruth poderiam dar um descendente a Noemi e levar adiante a linhagem da família de Elimeleque. Boaz está disposto a fazer isso, mas ele diz a Ruth que Noemi tem um outro parente mais próximo que poderia resgatá-la. No capítulo 4, Boaz sobe até o portão de Belém e se encontra com outro parente mais próximo, que é chamado apenas de Fulano. Na frente de 10 anciãos, o parente diz que ele não quer assumir a obrigação de ser resgatador. Então, Boaz diz publicamente que aceita ser o resgatador. Boaz se casa com Ruth e eles têm um filho, a quem as vizinhas dão o nome de Obed. Você sabia? Boaz deixou um excelente exemplo de obediência a Jeová. Ele fez tudo o que podia para ajudar Noemi e Ruth, e ele seguiu cada detalhe da lei de Deus sobre o resgate feito, sem pegar atalhos. O livro termina com as palavras: Obed tornou-se pai de Jessé, e Jessé tornou-se pai de Davi, que se tornou rei de Israel e foi antepassado do Messias. Ao ler o livro de Ruth, veja como Jeová transforma a tragédia em alegria. Observe como ele recompensa aqueles que o amam e são leais a ele. E note o que este livro tem a ver com a linhagem de Davi, que, por fim, levou ao rei do reino de Deus. Essa história real da Bíblia nos ensina a sempre mostrar amor leal. Mas o que é amor leal? Podemos entender pelo que aconteceu na vida dessas três mulheres, Noemi, Ruth e Orpa. Quando as três ficaram viúvas, Noemi, a sogra, disse a elas o que está registrado em Ruth, capítulo 1, versículo 8, que eu convido a você também abrir sua Bíblia e ler junto comigo. Ruth, capítulo 1, versículo 8. Noemi disse às suas noras: Voltem, cada uma à casa da sua mãe.
que Jeová lhes demonstre amor leal, assim como vocês fizeram aos seus maridos que morreram e a mim. Voltar à terra delas, à cidade delas, Moabe, conseguir um novo casamento, a segurança com a família. Bem, Orpa de fato voltou. Mas e Ruth? Vamos ver a resposta dela, lendo agora os versículos 16 e 17. Ruth capítulo 1, versículos 16 e 17. Mas Ruth disse: Não insista comigo para abandoná-la, para deixar de acompanhá-la, pois aonde a senhora for, eu irei. E onde a senhora passar a noite, eu passarei a noite. Seu povo será o meu povo, e seu Deus será o meu Deus. Onde a senhora morrer, eu morrerei e lá serei enterrada. Que Jeová me castigue, que o faça severamente, se outra coisa senão a morte me separar da senhora. Essa é uma das mais belas expressões de amor leal da Bíblia que encontramos na palavra de Jeová. Amor leal é um profundo apego, um apego duradouro. Nesse caso, Ruth, ela se apegou fortemente a Jeová e à sua sogra. A Bíblia diz que Jeová mostra amor leal por nós. Ele se apega a cada um de nós, dos seus servos, quem faz a vontade dele. A tal ponto que levou o salmista a dizer, lá no Salmo 63, verso 3, que o amor leal de Jeová é melhor do que a vida. E nosso Deus espera que demonstremos esse mesmo amor leal uns pelos outros. Como? Olhem, por gentileza, as imagens da nossa apostila. Veja o que ela nos ensina. Um casal de irmãos na fé não abandonou uma família em épocas de dificuldade. Talvez a perda de um ente querido, dificuldades econômicas, doenças impostas por essa pandemia, entre outras. Eles souberam, dentro do que estava ao alcance deles, fazer, ajudar de forma prática. Eles tentaram preencher a necessidade emocional e espiritual daquela família através de uma videoconferência e também necessidades materiais, fornecendo ajuda prática. Por outro lado, podemos destacar também a nossa irmã, que estava ensinando a sua filha a como também demonstrar amor leal pelo casal. Assim, quando nos apegamos a nossos amigos, em especial quando não os abandonamos quando passam por dificuldades e tentamos ajudar, isso é demonstrar amor leal por eles. Então, até agora nesse discurso, nós vimos o que é o amor leal, como podemos demonstrar esse amor leal. Agora, por quê? Porque eu e você temos de sempre demonstrar amor leal pelos outros. Bem, porque isso agrada a Jeová. Nós nos tornamos preciosos, valiosos para Jeová quando fazemos isso. E também vamos ter e manter bons relacionamentos com todos. Vamos ter amizades duradouras. E podemos ainda falar de uma outra bênção, ou de outras bênçãos, que está em Provérbios, capítulo 21, versículo 21. Podemos ler também. Convido você a abrir sua Bíblia e me acompanhar na leitura de Provérbios 21, 21. Quando diz: Quem se empenha pela justiça e pelo amor leal, achará vida, justiça e glória. Sim, vida, justiça e glória. No futuro, no novo mundo, certamente. Mas agora, Jeová pode nos recompensar com essas bênçãos também. Mas essas bênçãos estão reservadas a apenas aqueles que hoje sempre mostrarem amor leal.